Estamos aqui vendo um homem cego de nascença. No tempo de Jesus, várias doenças eram consideradas maldições. Várias circunstâncias eram suficientes para deixar uma pessoa à margem, excluída, separada, como se ela fosse um pária para aquela sociedade. Percebe que algumas situações, como o fato da mulher estar menstruada, estar com fluxo de sangue, tornava ela impura por aqueles períodos. Um leproso também era um impuro. Uma viúva, um órfão, também viviam à margem da sociedade. Qualquer pessoa que tivesse uma doença, uma deficiência, de fato eram excluídos. E aqui nós vemos um cego. Um cego que vivia com essa deficiência desde o seu nascimento. Nós vemos esse cego, e esse cego foi objeto da graça de Deus. A vida dele, a circunstância dele foi um local da manifestação de Deus. Mas para que a vontade de Deus se manifestasse na vida dele, foi preciso que os discípulos perguntassem a Jesus: Senhor, esse cego, o que nasceu cego, ele nasceu assim por quê? O que ele fez para que padecesse com a cegueira? Será que foi ele que fez algo errado? Ou os seus pais fizeram algo errado para que ele padecesse dessa cegueira? E Jesus então responde à palavra do Senhor. Ele não pecou, os pais não pecaram, mas isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse na sua vida. Perceba que Jesus é claro. Jesus é claro. Não há que se falar em erro dos pais para subjugar a vida daquele filho. Jesus é claro. Eu vou repetir. Não foi ele quem pecou, nem seus pais. Nem seus pais. Nós precisamos entender que neste contexto, neste momento, este cego, a cegueira dele não era culpa de ninguém. Não era culpa, responsabilidade de ninguém. E por que essa palavra de hoje é importante e vem para curar o meu e o seu coração? Porque diante daquilo que dá errado na nossa história, a nossa busca é procurar os culpados, não é? Quando algo dá errado, a primeira coisa que a gente faz é: culpa de quem? Caiu o copo na cozinha, culpa de quem? Derrubou o suco de uva na toalha branca, culpa de quem? Bati o carro, é culpa de quem? Entrou o ladrão na casa, é culpa de quem? A gente sempre busca culpados quando algo desafiador acontece na nossa história. E de fato, o que o Senhor deseja ampliar a nossa visão aqui hoje é que muitas coisas que podem dar errado na nossa história não foi culpa nem de A e nem de B, mas talvez seja a oportunidade para que Deus manifeste a sua graça e a sua glória. Neste caso do cego, foi exatamente isso que aconteceu. E na tua história e na minha, também é assim que acontece. Paremos de procurar os culpados, deixemos que a nossa história seja uma história de glória. Para de ficar colocando sobre o outro uma culpa, a gente fica buscando esse culpado. Tira esse aspecto, tira esse prisma da tua visão, para que você possa acessar o lugar da glória de Deus. Pessoas que são vitimistas, que tudo é culpa de alguém, que alguém fez alguma coisa com ela. As pessoas muito vitimistas, elas não conseguem acessar esse momento de receber a graça de Deus. Por quê? Porque ela está preocupada demais culpando alguém. Eu gosto de dizer para as minhas alunas, para as minhas mentoradas, que o lugar mais confortável que tem é o lugar da vítima. Porque quando eu me vitimizo, a culpa é sempre do outro. E veja se não é assim que tem acontecido com muitos católicos, com muitos cristãos. Ah, minha vida financeira não prospera. Ah, mas também os meus pais fizeram isso, os meus bisavós fizeram aquilo, os meus tataravós fizeram aquilo. Ah, mas os meus relacionamentos não prosperam. Ah, mas é porque também a minha mãe fez aquilo, a minha avó fez aquilo, a minha bisavó fez aquilo. E daí a gente começa a olhar para os nossos antepassados e a colocar sobre eles a culpa daquilo que está dando errado hoje na minha história, na minha vida. E esse caminho é um caminho perigoso.
É um caminho perigoso porque talvez você não esteja prosperando na tua vida financeira porque você não tem educação financeira. Porque pode acontecer das suas emoções estarem tão descompensadas que você gasta mais do que gera de receita. Talvez os teus relacionamentos estão dando tão errado, não é porque tua mãe, tua avó, tua bisavó, mas é porque você está com problemas emocionais e não sabe escolher uma boa pessoa, escolhe uma boa pessoa com base nos vícios emocionais, nas suas carências. Percebe que é fácil a gente olhar para os nossos antepassados e colocar sobre eles a culpa das nossas más escolhas? Percebe que é muito fácil virar e falar assim: ah, ele é cego, foi culpa de quem? Dele ou dos pais? É muito fácil fazer isso. Difícil é a gente bater no peito e falar assim: deixa que nesse lugar de dificuldade Deus vai manifestar a glória dele. Nós precisamos aprender a parar, de fato, parar de olhar para trás e colocar a culpa nos outros. Vamos nos responsabilizar pela nossa história. Ah, Juliana, mas então aquela história lá que vem passando direito, né, pai para filho, para filho, para filho, para filho. Posso te dizer algo do fundo do meu coração? Se existe algo assim, que pare em você. Ah, mas é porque veio lá de não sei o quê. Então pare em você. Com oração, com mudança de vida, com conversão, que pare em você. Que na tua história seja possível a manifestação da glória de Deus. Que na tua vida seja possível a manifestação da glória de Deus. Mas enquanto você procurar culpados e responsáveis por aquilo que tem dado errado na tua história, não será possível a manifestação da graça. E aí a gente começa a entrar num caminho muito perigoso. E é sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente começa a entrar num caminho muito perigoso, que é voltar lá nos nossos antepassados, que é tentar descobrir o que eles fizeram. E daqui a pouco a gente começa a tentar falar com eles. E daqui a pouco a gente começa a tentar acessá-los. E daqui a pouco a gente já está fazendo constelação familiar. E daqui a pouco a gente já está buscando espiritismo. Daqui a pouco a gente já está buscando tarô. Daqui a pouco a gente está buscando búzios. Daqui a pouco a gente está buscando horóscopo. Com essa desculpa de resolver um problema atual, querendo encontrar resposta no passado ou naqueles que já faleceram. E esse é um caminho perigoso. Não é apenas um, nem dois, nem três, mas é um consenso entre os padres exorcistas de que não podemos abrir brecha para Satanás, buscando nos nossos antepassados justificativa para as frustrações atuais. Nós não podemos abrir esse espaço. Porque uma vez que a gente faz isso, além da gente não assumir a rédea da nossa própria vida, a gente abre um espaço espiritual para o demônio. E isso é sério. Quantos católicos nós temos aqui? Eu falo para católicos, não estou falando para outras religiões. Se você parou aqui de forma providencial, eu falo com católicos e para católicos, para que a gente viva uma fé madura. E a palavra está me pedindo para amadurecer e parar de ficar procurando culpados e responsáveis por situações que são minhas, construídas muitas vezes a partir das minhas más escolhas. Nós precisamos amadurecer no sentido de entender que a palavra do Senhor viva e eficaz que cura minha alma está me dizendo: aquilo que está acontecendo comigo hoje é para a manifestação da glória de Deus.